mais esplendoroso do que esse. Lugar em que o mundo aguardava por mais de 4.000 anos. Em Gênesis, quando acontece a queda de Adão e Eva, Deus diz que a mulher teria um filho, e aquele filho iria pisar a cabeça da serpente. Durante todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o último livro, nós vemos através dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, a manifestação profética de Jesus. Em todo tempo, em todas as gerações, existia a anunciação da sua vinda. O profeta Isaías diz: certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi levado para um matador em silêncio, ninguém ouvia a sua voz. As pessoas escondiam dele o rosto, de tantas feridas que ele carregava. O profeta Jeremias anunciou a sua vinda. Abraão falou sobre a sua vinda. Chegou o dia em que Jesus nasceu e nós peregrinamos por essa terra, né? E visitamos muitos lugares que ele pisou, que ele se manifestou. E hoje encerramos a nossa viagem, uma sexta-feira como essa, às 9 horas da manhã, ele foi pregado numa cruz. A Bíblia diz que ele ficou por 6 horas na cruz. 3 horas da tarde ele tinha morrido. José de Arimateia, um discípulo, pega o seu corpo. O sábado estava começando e ele precisava enterrar Jesus rápido, porque daqui a poucas horas ele não poderia mais ser enterrado, sepultado. José de Arimateia pede o seu corpo a Pilatos. Pilatos concede que ele faça aquilo de forma rápida e ele coloca no túmulo. O Shabá viria, né? Nós experimentamos aqui um pouco o que é o Shabá. Sexta-feira à tarde, noite, sábado, domingo de manhã, a Bíblia diz que mulheres queriam terminar o trabalho que não tinha sido feito antes do seu sepultamento. Diz que Maria e Marta saíram e foram ao túmulo, como era de costume, para trazer os óleos, as essências. E a preocupação delas, o texto bíblico relata que era: quem vai nos retirar a pedra? Era pesada, era complicado, era quase impossível que elas conseguissem fazer aquele trabalho. Apesar delas estarem convictas de que entrariam naquele túmulo, elas não saberiam quem iria ajudá-las a tirar a pedra. E todos os evangelhos relatam esse pensamento de Marta e de Maria, uma conversando com a outra. Como é que nós vamos fazer? Nós sabemos o que fazer, mas nós não sabemos como fazer. Todos nós temos pedras na nossa vida. Todos nós temos, durante a nossa jornada, durante o nosso caminho, pedras que muitas vezes nos parecem intransponíveis. Já dizia o poeta, não é, Mateus? No caminho existe uma pedra no meio do caminho. Essa pedra pode ser problema financeiro, problemas conjugais, problemas com a família, problemas pessoais. Coisas que às vezes te parecem intransponíveis e impossíveis de você vencer aquela situação. Qual não foi a surpresa delas que, chegando ao túmulo, a pedra já estava removida.
A ressurreição não é um fato em si mesmo. É evidente que ele é o maior, o mais grandioso, mais esplendoroso. Mas como um grande fato, um grande acontecimento, ele desencadeia uma série de outras consequências menores. E uma delas é exatamente isso, sabe? De entendermos que pedras que você não vai conseguir tirar da sua vida, Deus tira elas para você. Deus remove a pedra. Diga para quem está do céu, Deus remove a pedra. A Bíblia diz que existia um anjo ali, sentado, tranquilo, e disse assim: a pedra já está removida. E isso tudo opera de uma forma, né, periférica à ressurreição, ou seja, de uma forma tangenciando a ressurreição. E aquelas mulheres de repente são surpreendidas com aquele fato. Ainda não era o fato de Jesus ter ressuscitado, era o fato da pedra estar removida. Deixe Deus te surpreender nesse ano. Deixe Deus fazer por você aquilo que às vezes você não pode, aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem força, aquilo que às vezes a sua expectativa não é tão grande, sabe? A nossa vida com Deus não se trata de sermos super-homens ou super-mulheres. Não se trata de sermos todo-poderosos. Não se trata de empoderarmos a nós mesmos para fazer todas as coisas, mas sim de descansar em Deus e deixar que Ele faça por nós. Salmo 126 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Dorme não é uma alusão à preguiça, mas dorme é uma alusão ao descanso. Descansa em Deus. A ressurreição é um estado da nossa alma onde você não precisa carregar sobre o mundo nos seus ombros todas as responsabilidades, todas as coisas. Deus vai remover a pedra por você. Deus vai fazer com que você alcance o lugar em que você precisa estar. Deus vai fazer com que você chegue aonde os seus sonhos forem capazes de te levar, porque aquelas mulheres saíram naquela manhã determinadas a se encontrarem com Jesus, e elas se encontraram com Jesus. Só que se encontraram de uma forma muito mais grandiosa. O anjo chega para ela e diz: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Às vezes a nossa mente não se atualiza. Não é verdade? Você tem na sua mão um iPhone. E eu tenho quase certeza absoluta que o seu iPhone carrega uma versão que nova, né? Porque se você quiser funcionar numa versão muito retrógrada, muito antiga do iPhone, vários aplicativos você não vai conseguir baixar nele, ou no seu notebook, ou no seu, seja no que for. Todo dia você recebe notícia lá do seu iPhone, falou: atualize a versão desse aplicativo, atualize a versão daquele aplicativo, atualize a versão desse aplicativo. Eu vou falar para você atualizar uma versão hoje de manhã. Sabe qual é a versão que você tem que atualizar? Da sua mente. Porque Jesus não está morto, Ele está vivo. E a gente chega no domingo com a cabeça de sexta-feira, com a mente de sexta-feira. Porque Jesus disse que Ele iria ressuscitar. Jesus, por mais de 15 vezes nos evangelhos, 15 vezes, não é uma nem duas, não era para ser surpresa. Ou seja, se Jesus nos fala alguma coisa, é para que a gente não seja surpreendido. Ele não chegou para os discípulos assim: gente, surpresa, ressuscitei. Não, falou: calma, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês vão se encontrar comigo. E eu vou preparar lugar na casa do Pai, para que onde eu esteja, vós estejais também. Mas às vezes a nossa cabeça não atualiza. E a gente fica vivendo um momento da ressurreição com a cabeça da morte. Ressurreição e morte são dois pensamentos antagônicos. Ressurreição e morte são duas mentes antagônicas. É como a água e o óleo, elas não se misturam. A minha pergunta para você nessa manhã é: quais são os seus pensamentos predominantes?
Eu não estou dizendo sobre um fato teológico, eu não estou dizendo sobre um conhecimento que todos nós temos. Eu não vou questionar isso, porque eu sei que você sabe que Jesus ressuscitou. Minha pergunta não é essa. Minha pergunta é: você vive o domingo com a cabeça de domingo? Ou você vive o domingo com a cabeça de sexta-feira? Com as dificuldades, com as pedras. E então, a gente encontra aquelas mulheres com os anjos. E o anjo faz aquela declaração. E no Evangelho de João, as mulheres estavam assim com... Imagine a cena, gente. Devia estar com taquicardia, pressão alta, delírios, não é? O momento era tenso. Maria de repente vê alguém que parecia ser um jardineiro. Me fala onde vocês puseram o corpo do meu Senhor. Pelo amor de Deus, me fala onde vocês colocaram o corpo dele, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor. Maria confunde Jesus com um jardineiro. E quantas vezes nós também na nossa vida confundimos a presença de Deus, achamos que ele se ausenta, achamos que ele não está presente, achamos que ele não cuida, perdemos a beleza da vida, sabe, por confundirmos questões que são uma mente espiritual, uma mente de domingo, não uma mente de sexta-feira. O texto diz que Jesus diz uma palavra apenas. O que ele diz? Maria. Diga o seu nome aí nessa manhã. Diga outra vez. Jesus te conhece pelo nome. Você não é um CPF, você não é uma identidade. Você não é alguém que não deu certo. Você não é alguém, sabe, que... Não, Jesus te conhece pelo nome, porque ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Não é um conjunto de regras, não é uma teologia, sabe, não é um conjunto de éticas preso a uma religião. A base da nossa fé é o nosso relacionamento com Jesus. E Jesus diz para aquela mulher: Maria. E quando ele diz o nome dela, a Bíblia diz que ela reconheceu a sua voz. Eu oro nessa manhã para que você ouça a voz de Jesus. E você reconheça ele na sua vida. E você perceba quando ele está te chamando, e você perceba quando ele está se anunciando, e você perceba quando ele está próximo de você, chamando pelo seu nome, quando ele fez com os seus discípulos, como ele fez com aquelas pessoas que estavam à volta dele. E imediatamente, quando ele disse Maria, ela entendeu que era a voz do Senhor. E de repente os olhos dela se abriram e a mente dela foi atualizada, e ela recebeu um download. Ela passou de sexta-feira para domingo e ela disse: Rabone. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E note que quando elas vão ao túmulo, elas vão para ungir o corpo de Jesus. Tá certo? Elas levam com ela óleos aromáticos, que nós vamos ver aqui na lojinha, e você viu aqui em Israel esses óleos, como era de costume. Mas de repente elas se encontram com Jesus e elas têm a revelação de que Jesus está vivo. E elas vêm andando para o túmulo e elas saem correndo do túmulo, e aquilo que elas queriam fazer, elas não fazem mais. Elas têm uma mudança na sua missão, porque quando você ouve a voz de Jesus,
E quando você percebe a presença dele na sua vida, a sua missão ela é engrandecida. Você não vai mais fazer aquilo que você gostaria de fazer, você vai fazer muito mais do que aquilo que você gostaria de fazer. Você vai fazer aquilo que Deus preparou para você fazer. Eu também gostaria de, nessa manhã, sabe, de instigar a novas realizações, a novas conquistas, a novos desafios, a novos lugares, a novos ambientes, que você possa, sabe, sair daqui, voltando para o Brasil, com essa expectativa de novas conquistas na sua vida. A Bíblia diz que, Romanos, no capítulo 8, eu estou terminando já, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está em nós. O mesmo Espírito, ele opera em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. A Bíblia diz que ele também é capaz de ressuscitar-nos para uma vida conforme a vontade de Deus. Evidente que teologicamente nós cremos na ressurreição, e é bom que você creia, porque Jesus falou, não é verdade? Ou seja, nós vamos morar para Ele, com Ele, para sempre. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Mas a ressurreição, de novo, ela não se prende só a esse fato, a essa verdade ou a essa realidade de que um dia ou nós vamos morrer e vamos nos encontrar com Ele, ou Ele vai voltar e nós vamos experimentar, não é, o arrebatamento. Não é só isso. Existe aquilo que os cientistas chamam de micromorte. Vocês já ouviram essa expressão? Micromorte. Coisas em você que morrem todos os dias. Sonhos que morrem todos os dias. Vontades que morrem todos os dias. Situações que você gostaria de construir que morrem todos os dias. E às vezes nós nos tornamos resignados àquilo, achando que a vida precisa ser daquela forma, como ontem visitamos Tiló e vimos a experiência maravilhosa de Ana. A ressurreição, além dessa grandeza teológica e verdadeira de que temos a vida eterna, ela também é um chamado para a gente ressuscitar dentro de nós mesmos, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que morreu. Pode parecer algo estranho, mas eu vou dizer uma coisa, você não morre de repente. Sabia disso? Às vezes, cada dia morre um pouquinho. E esse pouquinho Deus quer fazer ressuscitar. Morre a sua vontade de ler a Bíblia. Morre a sua vontade de ir à igreja. Morre a sua vontade de trabalhar por uma família mais harmônica. Morre a sua vontade de lutar por um casamento melhor. Morre a sua vontade de acreditar no próximo. Você passa a não acreditar nas pessoas, a não acreditar no homem, a não acreditar na humanidade e se refugiar dentro de você mesmo, como o mundo malvado que vivemos. Morre a sua esperança. Morre a sua bondade. Morre a sua generosidade. Nós vamos secularizando a nossa mente, achando que esse mundo é mau, perverso, diabólico. E esse poder que opera em você quer fazer com que essa micromorte se transforme em vida. E você passe a acreditar mais. E você passe a ser mais esperançoso. E você passe a ter mais alegria, e você passe a ter mais entusiasmo. E a gente, como eu sempre digo, né, seja mais um promotor da esperança do que um cavaleiro do Apocalipse. E como nós crentes gostamos de ser cavaleiros do Apocalipse, né?
Como nós gostamos de falar, isso vai acabar, isso tudo vai acabar, quero que tudo acabe para um barranco, para me morrer encostado, né? Mas Deus te colocou aqui para você ser alguém capaz de voltar a 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, e cumprir aquela ordem que Deus deu a Adão. Deus o plantou num jardim e disse: quero que você governe, quero que você cresça, quero que você estabeleça, quero que você conquiste, quero que você expanda esse jardim. Eu não sei se você percebeu, e eu já estou terminando. Já falei isso 2 vezes, né? Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa em um deserto. Depois de ser batizado no Rio Jordão, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas quando Jesus termina o seu ministério, ele termina em um jardim. Deus quer que a sua vida seja um jardim. Ele é capaz de transformar todo o deserto em um grande e poderoso jardim de relacionamentos, cheio de flores, de aromas belíssimos, de perfumes belíssimos, de uma sombra belíssima, né? De uma presença belíssima. Os últimos momentos da vida de Jesus foram em um jardim. Quando participamos da ceia nessa manhã, vamos sim declarar que para Ele nós vamos viver para sempre. Essa promessa nós temos. Mas peça a Deus que nessa manhã, se existem micromortes na sua alma, micromortes na sua consciência, que nessa manhã o poder do Espírito Santo venha sobre você, que você seja capaz de reviver, que você seja capaz de dizer: poxa vida, eu quero ouvir a sua voz, e eu quero perceber essa presença, e eu quero anunciar também a ressurreição. Nós vamos dividir aqui os elementos da ceia, né? Everton, me ajude aqui, ó.